Preste atenção no versículo 9. Na primeira frase diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Perceba, ele não está dizendo simplesmente que o amor de Deus foi manifesto, não apenas que o amor de Deus foi declarado, foi expresso, mas o texto sagrado vai dizer que este amor foi expresso em nós. É algo que pode ser experimentado, algo que nós podemos, na nossa própria vida, sentir, provar, viver, experienciar. E ele diz: este amor de Deus foi manifesto em nós, para que pudéssemos viver por meio deste amor. É interessante que o apóstolo João, ele está escrevendo e ele fala de experimentar o amor de Deus, confiar no amor de Deus, proclamar o amor de Deus. Mas olhando para esse texto, eu queria rapidamente que você entendesse algumas coisas. Primeiro, é sobre a origem do amor. A gente fala muito sobre isso, muito tem sido escrito, sobretudo na literatura popular. Os mais antigos certamente já fizeram jus aos versos românticos para declararem-se para a pessoa amada. Hoje não se faz mais isso, o ChatGPT está aí, você vai lá e escreve uma mensagem de WhatsApp e manda para o amor da sua vida, está tudo resolvido, mas antigamente não era assim. Você ia buscar em Drummond, e você ia pesquisar nos altos poemas da alta corte da literatura brasileira, e se possível, se você fosse um tanto quanto artístico, você declamaria uma poesia, e deixaria o seu amado ou a sua amada de queixo caído. Mas irmãos, nós sabemos que todas essas expressões de amor, por melhores que sejam, elas não descrevem com profundidade o que é verdadeiramente o amor. Isso porque a fonte deste amor, que é declamado e declarado nas poesias e na lírica da literatura brasileira, é o próprio homem, seja homem ou mulher. Nós somos a fonte desse amor. Quando não, no máximo, você tem a inspiração da criação, olhando a vastidão do mar, ou então contemplando a grandeza dos céus, a extensão dos céus, seja lá como for. Me parece que a fonte deste amor nunca é Deus, é sempre algo que é parte da boa criação. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, nós aprendemos no versículo 8, texto que nós não lemos, que diz que aquele que ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós estamos aqui nessa noite cantando acerca de um amor que não tem origem em nós mesmos. Não tem origem numa apreciação da obra criada. O amor sobre o qual cantamos é o amor que tem origem em Deus. E eu falava em certa ocasião aqui dizendo assim: qual é o tamanho do amor de Deus? E para nós sabermos qual é o tamanho do amor de Deus, nós precisamos previamente saber qual é o tamanho de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual é o tamanho de Deus? Se Deus é amor, e se o amor é do tamanho de Deus, porque o amor é parte essencial do seu ser, a pergunta que nós precisamos responder é: qual é o tamanho de Deus? Para que então cheguemos à resposta secundária: qual é o tamanho do amor de Deus? Será que seríamos capazes de medir nessa noite Deus? Levá-lo a um laboratório e então esticar as centenas e milhares de mãos para, quem sabe, de palmo em palmo chegarmos ao seu máximo comprimento? Será que alguém seria capaz de esquadrinhar o Senhor em toda a sua profundidade e depois, com cálculos científicos, matemáticos, dizer assim: olha, essa é a medida de Deus? É óbvio que não. Nós estamos falando de uma retórica, porque ninguém é capaz de medir a Deus. Logo, ninguém é capaz de esquadrinhar o tamanho do amor de Deus, que é do tamanho do próprio Deus. Por essa razão, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de algo que é insondável, indescritível, imensurável. Meu irmão, o amor sobre o qual cantamos não é baseado no sentimento de alguém que ama, mas naquele que é o Criador supremo de todas as coisas. Por isso, diante desse amor, deve haver maior entusiasmo do que diante de qualquer outra expressão de afeto que nós podemos experimentar. E eu sei que diante das suas relações amorosas, eu sei que diante do destilar, do afeto da pessoa com quem você decidiu amar e viver,
Você geralmente chora, se emociona, deseja andar juntos, quer estar perto. Mas fico pensando, por que isso não acontece diante da grandeza do amor de Deus? Por que diante desse Deus que é grandioso e que não pode ser medido, que não pode ser contado, por que diante desse Deus que tão grandemente revelou-se em seu amor, nós dedicamos tão pouco dos nossos afetos? A nossa entrega é tão minguada, é tão pequena. Mas eu queria que você entendesse que nessa noite, nós estamos tentando, por meio das nossas vozes, das expressões artísticas, de cada instrumento, declarar algo acerca desse amor, mas nunca tudo sobre ele. Porque o amor de Deus é maior do que toda a nossa capacidade de compreensão. O amor de Deus é maior do que toda a nossa capacidade de exibição. O amor de Deus é maior do que toda a nossa capacidade de contabilidade. O amor de Deus é maior do que toda a capacidade do poeta de declarar a sua poesia acerca do amor. O amor de Deus, que tem origem em Deus, é maior que tudo. É maior que absolutamente tudo. Diante desse amor, nós devemos nos constranger, porque não há absolutamente nada a qual possamos compará-lo. E João começa dizendo assim: olha, vocês devem amar, porque o amor manifestou-se de Deus, mas não apenas porque Deus tem um atributo de amor. O amor manifestou-se de Deus, porque Deus é amor. Alguém já disse que se pudéssemos furar o ser de Deus em qualquer parte que fosse, todas as vezes que furássemos, dali sairia e jorraria amor. Veja, o apóstolo João, ele fala de Deus do ponto de vista ontológico, do seu ser, em 3 aspectos. No seu evangelho, ele diz que Deus é Espírito, naquela conversa com a mulher samaritana. No capítulo 1 dessa mesma epístola, ele diz que Deus é luz, Ele é Espírito puríssimo e não há nele treva nenhuma. E agora no capítulo 4, ele está dizendo que Deus é amor. Logo, tudo que Deus é e tudo que Deus faz expressa essa realidade do seu ser. A santidade de Deus é uma santidade afetuosa. Sua bondade está mesclada no seu amor. E tudo que Deus faz e tudo que Deus é deve ser entendido a partir dessa realidade de um Deus que, em essência, abarca toda a fonte de amor. Você talvez está aqui nessa noite, ou quem sabe em sua casa, tentando mendigar amores nessa vida, procurando num canto, em outro, a semelhança daquela mulher que à beira do poço foi confrontada no seu coração, porque 5 maridos ela tivera, e aquele que estava com ela naquele momento não era seu. O problema daquela mulher não era de ordem religiosa, no que diz respeito à pergunta que ela vai fazer posteriormente, onde que devemos adorar. O problema daquela mulher é que ela estava tentando encontrar verdadeiramente amor, satisfação, plenitude para o seu coração, e ela só encontra quando Jesus a encontra, e revela-se para ela como filho de Deus, como profeta. Aquela mulher tem a sede da sua alma dessedentada de uma vez por todas, porque encontrara-se naquele dia com a fonte do verdadeiro amor. E quem sabe nessa noite você foi trazido aqui e convidado por alguém exatamente para ser colocado defronte daquele que é o verdadeiro amor e a fonte de todo bem e graça que a sua alma precisa. E talvez você está pensando, essa semana eu vou ter que fazer isso, aquilo outro, e mendigar este e aquele outro amor, essa e aquela outra atenção. Ouça-me, se você vier a Cristo, e se você for abraçado pelo amor de Deus em Cristo, e se esse amor de Deus for experimentado no seu coração, você não precisará mendigar amor de mais ninguém, porque é o amor que nos plenifica, é o amor que nos satisfaz, é o amor que nos completa definitivamente, porque ele tem origem em Deus, é do tamanho de Deus, é da qualidade do ser de Deus. Mas veja, esse amor, segundo o texto, ele foi expressado. Nisto se manifestou, se revelou o amor de Deus. A ideia é que o amor teve o seu episódio de epifania, de revelação, no meio das trevas e do ódio do coração do mundo, no meio de um mundo em estado de putrefação espiritual, onde havia apenas cardos e abrolhos nascendo, resolveu Deus, sábia e soberanamente, manifestar o seu amor.
Deus poderia simplesmente ter nos entregue a nossa própria sorte. Ele poderia ter deixado a humanidade seguir o curso do seu coração desviado e transviado. E o resultado seria que todos nós experimentaríamos da odiosa realidade do inferno. Porque se Deus nos entregasse às nossas próprias afeições, aos nossos próprios desejos, ambições, cobiças, certamente caminharíamos a passos largos para a perdição. Porque esse é o desejo do coração de todo homem que ainda não experimentou a manifestação do amor de Deus na sua própria vida. Mas aprove a Deus não nos entregar a nossa própria sorte. Aprove a Deus manifestar-se, expressar-se na forma do amor em Cristo Jesus. Agora preste atenção em um detalhe. A gente está falando aqui sobre amor e sacrifício. Do amor ao sacrifício. E se alguém me perguntasse assim, pastor, qual o sinônimo das palavras existentes na língua portuguesa melhor traduz, na sua opinião, o conceito de amor? E eu, sem hesitar, diria de pronto, sacrifício. Eu não hesitaria em dizer que a melhor definição sinonímica para o amor seria sacrifício. Porque a própria Bíblia faz isso. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 5, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Veja, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido, sacrifício, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aquele texto que fala, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, ele vai dizer a mesma coisa, porque Deus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Veja, o texto diz assim, agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E ele fez o que depois de me amar? A si mesmo se entregou por mim. Percebe a mesma relação indissociável entre amor e sacrifício? Um Deus que ama e prova o seu amor, entregando Jesus para morrer em meu lugar, sendo eu ainda um pecador. Agora Paulo está dizendo aos Gálatas que este Deus me amou de tal maneira que a si mesmo se deu. Irmão, essa relação entre amor e sacrifício aparece em toda a Escritura. O texto que eu mencionei, de João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, uma relação entre amor e sacrifício. Agora, no texto de 1 João, essa declaração e essa relação aparece. Deus nos amou, Ele nos amou de tal maneira que Ele manifestou o seu amor a nós, tendo Cristo Jesus sido enviado como propiciação pelos nossos pecados. A relação entre amor e sacrifício está presente em toda a Escritura, até mesmo quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, e ele vai falar do dever dos homens, do papel dos homens, a partir do versículo 23, mais ou menos, ele vai dizer assim, homens, vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebe a relação? Amor e sacrifício. O amor de Deus não ficou nos verbetes, não ficou nas palavras, não ficou nas canções. Esse amor se personificou, esse amor se manifestou, esse amor se declarou na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós podemos ver o quanto Deus ama um pecador quando nós olhamos para Deus na face de Cristo. Ali está expressada a maior declaração de amor do mundo. Deus em Cristo se fazendo pecado no lugar dos pecadores, sendo Ele o santo, sendo Ele perfeito, justo, sem mácula, sem defeito, Ele se ofereceu no lugar dos pecadores, sacrifício. E é somente porque Deus nos amou, e esse amor se manifestou na forma do sacrifício de Cristo, que você e eu estamos aqui, podemos cantar, podemos celebrar, podemos bendizer ao nome do Senhor, mas se não fora aquele amor, que graciosamente se sacrificou, nenhum de nós estaríamos aqui. Aqui estamos
fazendo o que estamos fazendo, porque Deus amou e o amor se manifestou na forma do sacrifício de Cristo Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos, para celebrar o grande amor de Deus na face bendita de Cristo Jesus. O sangue derramado é a tinta que escreve no alto da montanha do Calvário a declaração mais piedosa e profunda do amor de Deus. O madeiro é a prova cabal do amor de Deus. O seu filho sendo vertido no lugar dos pecadores é a declaração mais sublime do amor de Deus. Se você não está convencido de que Deus o ama, levante os seus olhos nessa noite, alteie-os na direção da cruz e ali você verá quão grande é o amor de Deus por um vil pecador. Ele entregou o seu próprio filho. Não existe nada maior que isso. A Bíblia diz, quem sabe alguém se aventuraria em morrer por um justo. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente descobre que Ele morreu por injustos. Veja como é grande, esplendoroso o amor de Deus, que tem origem no ser de Deus e que se manifesta na face de Cristo. Agora, meus irmãos, o texto encerra falando sobre como nós devemos responder a este amor. Este amor que está em nós, esse amor que foi manifesto a nós. Como é que agora nós vivemos, uma vez que fomos amados? O texto sagrado vai dizer assim: não que o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro. E diz que agora, diante deste amor que nos alcança antecedentemente, deste amor que nos atraiu desde antes da fundação do mundo, porque é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz que nós fomos predestinados em amor. Quando foi que isso aconteceu? Desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Mas veja, uma vez amados, uma vez experienciando profundamente desse amor, uma vez tendo a revelação deste amor manifesta aos nossos olhos e aos nossos corações, como vivemos? E há pelo menos duas maneiras que estão interligadas de viver. A primeira delas é amando aquele que nos amou. Meu amigo, eu preciso agora, diante desta declaração, sair daqui dizendo: Senhor, eu quero te amar muito mais do que eu já tenho amado até hoje. Porque diante de uma expressão tão profunda do teu amor em Cristo Jesus, nada menos do que tudo de mim, todos os meus dons, todos os meus talentos, as competências todas, todos os meus tesouros, todo o meu tempo, toda a minha existência, tudo que sou, tudo que tenho, nada menos que tudo isso, seria o mínimo para dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor, e ensina-me a amar-te de volta. O mais interessante, meu irmão, é que Ele nos ama. E esse amor não apenas nos dá uma relação de retribuição, mas de condicionamento. Entenda o que eu vou dizer agora. Eu só posso amá-lo porque Ele me ama. Eu não apenas digo assim: estou constrangido porque Ele me amou tanto e eu vou retribuir a este amor, como se eu pudesse. Não é sobre isso. Uma vez amado, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange, de tal maneira que eu digo assim: eu não posso fazer outra coisa senão amá-lo de volta. Esse amor gera no meu coração uma condição, um condicionamento para que eu possa amá-lo de volta, sem que você prove do amor de Deus. Escute, você não é capaz de amá-lo. Só é capaz de amar a Deus aquele que prova do seu próprio amor. Só é capaz de, tecnicamente, devolver alguma expressão de afeto, de amor a Deus, aqueles que experimentaram no cerne do coração essa realidade do amor, sem que você experimente primeiro do grande amor de Deus. O seu coração estará desordenado e você não será capaz de amá-lo de volta. Mas uma vez que Ele nos ama,
uma vez que Ele destrona os falsos amores do nosso coração, uma vez que o amor dEle nos atrai, nos acolhe, nos abraça, uma vez que somos aperfeiçoados neste amor, uma vez que este amor se manifesta diante dos nossos olhos e do nosso coração, nós não podemos fazer outra coisa senão expressar, viver e declarar todos os nossos dias da nossa vida em amor e devoção a Ele. Quando eu olho para aquela mulher quebrando o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ela fala da relação entre amor e perdão. A quem muito se perdoa, muito ama, e a quem muito ama, muito se perdoa. E naquele texto há aquela declaração fabulosa, aquela mulher entende que ela foi tão amada, tão perdoada, que ela não poderia entregar outra coisa, senão o melhor que possuía na sua casa. Talvez o sonho de uma vida inteira. A Bíblia não fala que aquela mulher tinha maridos, quem sabe aquele vaso de alabastro estivesse sendo preparado para o dia do seu casamento. Quem sabe fossem as economias de dezenas de anos. E ela está pegando absolutamente tudo. E veja que o ato de quebrar demonstra que ela está entregando tudo sem reservas, não deixando que ficassem sobras. Não dando a entender que, quem sabe, ela depositasse ali alguns pingos, alguns mLs. Não, ela está quebrando tudo, dizendo: Senhor, tudo entrego, tudo devoto, tudo deixo aos teus pés, porque o Senhor é digno, não menos do que tudo de mim, do que tudo que sou, do que tudo que tenho. É assim que vivem aqueles que foram amados. Ele nos amou e agora Ele condiciona o nosso coração a amá-lo de volta. E como é bom vivermos, não apenas para experimentar, mas para devotar a nossa adoração e o nosso amor por Jesus. Nós precisamos viver isso todos os dias. Ele é o objeto supremo do nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Mas aí vem o último desafio. E o desafio é: mas e agora? Como eu respondo a esse amor de forma que seja evidente, perceptível, notável? Aí ele diz assim: nós sabemos que você realmente ama a Deus quando você ama a Deus na face do seu próximo. E aí é quando a situação começa a ficar complicada. Mas deixa eu tentar facilitar para você. Pensa na reação em cadeia. Eu sou amado por Deus, e agora sou condicionado por esse amor a amá-lo de volta. Eu sou potencializado a amá-lo de volta. Ele ordena o meu coração e me capacita para que eu possa amá-lo também. Então, o amor de Deus me leva a amá-lo. E uma vez então amando a Deus, este amor por Deus me levará a amar o outro. O amor de Deus me leva a amar a Deus, que me levará a amar o outro em Deus. Essa é a lógica do Evangelho. Eu não seria capaz de amar a Deus se por Ele primeiro não fosse amado. E eu não sou capaz de amar o outro devidamente se primeiro não amar a Deus. É por essa razão que os 10 mandamentos estão alocados ali, agrupados, numa ordem que diz respeito exatamente a isso. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 dizem respeito à minha relação com Deus. Os 6 outros com a minha relação com o meu próximo. Mostrando que eu só sou capaz de obedecer os últimos 6, se eu primeiro, pela graça de Deus, for capaz de me aliançar com Ele nos primeiros 4. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, mais do que a mim mesmo, mais do que as minhas próprias ambições e caprichos, quando eu amo a Deus porque sou amado por Deus, então neste amor eu sou capacitado a amar o outro. Do mesmo jeito que o amor de Deus não ficou represado nas declarações, na poética, o nosso amor, ele não pode ficar represado em canções, em discursos. Se nós amamos a Deus porque fomos amados por Deus, esse amor também precisa ser manifesto. E como? Amando o irmão. Sim, esse amado irmão, que não é igual a você, que não fala do mesmo jeito, que não tem a mesma tradição ou cultura familiar, que não é da mesma posição social. Sim, esse irmão que senta do seu lado e que às vezes é complicado e fala sem pensar. Sim, essa pessoa que é exatamente igual a você. Ou você acha que quando Deus resolveu lhe amar, você estava todo bonitinho, cheiroso, perfumado,
fazendo tudo certinho, tudo na linha. E Deus então ficou atraído pelo perfume das suas virtudes e disse assim: oh, eu não posso deixar de amar esse pobre homem pecador. Não foi assim. Quando Ele resolveu amar você, você o odiava. Ele é o padrão do nosso amor. Mas, meu irmão, sabe uma das formas, e aqui eu encerro, sabe uma das formas que nós temos de declarar e manifestar o amor de Deus? Eu falei que Deus manifestou o amor dele em Cristo, certo? Como é que eu sei que Deus me ama? Deus materializou esta declaração de amor, enviando Jesus para morrer numa cruz em meu lugar. Então eu olho para a cruz e digo assim: como eu sou amado por Deus. Como Deus me ama, que coisa extraordinária. Agora, como então o mundo saberá que nós somos amados por Deus e que nós amamos a Deus? Como é que a gente vai manifestar isso? Já sei. Vamos fazer uma cantata no próximo mês sobre o amor de Deus de novo. Ou então vamos colocar frases e declarações sobre o amor de Deus e cada um pode escrever a sua declaração para que as pessoas, quando entrarem neste ambiente, digam assim: vejam como eles amam a Deus. Tem uma ideia melhor? Quem sabe o coral pode fazer uma farda dizendo assim: eu amo a Deus. Ficaria legal? E as pessoas iriam ver: olha como esse coral ama a Deus. Mas eu acho que os presbíteros, diáconos, poderiam mandar fazer uma gravata, escrito: eu amo a Deus. E a gente agora, a partir do domingo que vem, subiríamos aqui todas as vezes, vestidos adequadamente e carregando no nosso peito uma declaração de amor por Deus. É óbvio que tudo isso seria balela, irmãos. O amor de Deus é visto em nós, aquele amor em nós, quando as pessoas nos veem amando uns aos outros, como Cristo amou a sua igreja. O cartão de visita da igreja não está no seu hall de membros, mas nas suas relações amorosas, de afeto genuíno, singelo e verdadeiro. Jesus disse: nisto saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês derem os dízimos fielmente. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se matricularem na escola bíblica dominical e assumirem um compromisso como membros da igreja 12 de agosto. Não. Nisto saberão que vocês são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Se a cruz é a manifestação do amor de Deus por nós, os nossos laços, os nossos afetos, o nosso trato, as nossas relações manifestam o amor de Deus em nós e o nosso amor por Ele. E é nisso que se aperfeiçoa o amor de Deus. Não apenas em sermos amados, mas agora amados, amarmos a Ele e nele uns aos outros. Sabe como essa cidade poderia ser profundamente impactada? Talvez você esteja pensando: poderíamos fazer grandes eventos, cruzadas, iniciativas evangelísticas. Ainda que todas essas coisas sejam possíveis, o maior poder da igreja está no púlpito do coração. Quando nós declaramos, não apenas aos ouvidos, mas aos olhos, que amamos a Deus e o fazemos na face do outro. Essa cidade pode ser dinamitada pelo Evangelho, quando gente que foi amada por Deus e que ama a Deus, resolver no seu coração, em obediência a Deus, amar o seu próximo para a glória de Deus. Uma revolução pode acontecer nessa cidade, quando nós formos revolucionários na nossa maneira de amar a Deus e amar ao outro. No mais, todo o restante será apenas pirofagia religiosa, performance religiosa. Se tirarmos isso, seremos como metal fazendo barulho, mas sem soar música aos ouvidos do nosso Deus. Poderemos ter até o nosso corpo queimado e nos fazer sacrifícios vivos, se não forem motivação pelo amor, de nada aproveitará. Por isso, do amor ao sacrifício, não é um convite apenas para a apreciação do amor de Deus, mas para um estilo de vida nosso, os amados.
vivermos este amor na forma de um sacrifício diário, amando quem nos ama, amando quem nos odeia, amando quem nos persegue. Tudo isso porque somos tão amados que não podemos dar outra coisa senão amor.